Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais uma live aqui da Metadados. Hoje o nosso tema é sobre onboard. Vamos aqui conhecer dicas práticas para melhorar esse processo aí na sua empresa e ajudar a reter talentos. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Carol Kinobi, jornalista e produtora de conteúdo aqui na Metadados, e vou fazer a minha audiodescrição para quem não está nos vendo. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho olhos castanhos e tenho cabelos na cor castanha também, até a altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa listrada na cor cinza, na cor branca e rosa, perdão. Estou numa sala iluminada com uma parede branca atrás de mim e alguns livros na prateleira. Mas hoje o nosso tema então é sobre onboard e só o fato de vocês estarem aqui é porque vocês estão comprometidos em aprimorar esse processo que eu acho muito bacana e vocês vão ver como os resultados eles são positivos. E quem vai nos ajudar nessa missão é a Liliane Silveira, pessoal. Ela tem uma vasta experiência já na área de gestão de pessoas, vai trazer um case muito bacana aqui para a gente, poder ver né, como é que é o onboarding na prática e também ela é especialista em neurociência comportamental. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, ou quiserem compartilhar alguma situação, fiquem à vontade, coloquem aqui no chat que hoje estamos aqui justamente para auxiliar vocês, combinado? Mas antes disso, você já conhece a Metadados? A Metadados é uma empresa que desenvolve sistemas para a gestão de RH. Tudo isso para facilitar a sua rotina e deixar ela mais fluida e leve, porque a gente sabe que ela é bem corrida, não é mesmo? A gente tem aqui diversas aplicações, mas entre elas temos o Flow, que é totalmente voltado ao departamento pessoal e ajuda o DP a fechar a folha de pagamento em até 10 minutos. Vale a pena conferir. Também temos o Vibe, que esse sim ele é mais voltado aos líderes e RH para a gestão de pessoas, onde as conversas de carreira e feedback ficam ali registradas e entre elas um onboard. E a gente vai mostrar hoje como é que o Vibe pode auxiliar nesse processo. E temos também a Jobify, uma plataforma de recrutamento e seleção que ajuda esse processo a ser mais ágil e rápido, até porque a gente sabe, né, como a rotina ali é dinâmica e o Jobify vem para auxiliar vocês. A Metadados, ela tem uma história de mais de 38 anos e conta com mais de 300 colaboradores altamente qualificados e atende diversas regiões do país. Então, se você quiser conhecer um pouquinho das nossas soluções, aquelas que eu acabei de comentar aqui, só coloca aqui no chat "eu quero", que os nossos especialistas irão entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas, combinado? Agora, sem mais delongas, eu vou chamar a minha colega aqui da Metadados, Liliane Silveira, para a gente colocar esse assunto já em pauta e falar sobre onboard, não é mesmo, Lili? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa tarde aí a todos. Pessoal, estou bem feliz aí de poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos que eu aprendi aí nessa trajetória. Carol já me apresentou, né, mas eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos, tenho nariz e boca médios, uso óculos, né, e também eu estou usando hoje um vestido branco, tá? Gente, complementando ali um pouquinho a apresentação que a Carol fez de mim ali em relação à experiência, também questão acadêmica. Hoje eu faço parte aí do time de pessoas, cultura e aprendizagem dentro da Metadados e eu também atuo diretamente com as atividades de endomarketing. E eu tenho uma trajetória aí de 10 anos, como a Carol comentou, né, onde eu tive a oportunidade de obter bastante conhecimento com pessoas, com experiências, e eu estou bem feliz assim de poder olhar para esse processo de onboarding e estar compartilhando um pouco sobre toda essa trajetória que eu acabei passando agora com vocês nessa uma hora que nós vamos passar juntos. Bom, o primeiro questionamento que fica, né, sobre onboarding é o que faz os seus talentos ficarem ou saírem? Muitas vezes, quando nós estamos no LinkedIn, a gente se depara ali com
alguns exemplos incríveis, né, em relação à questão de kits de onboarding. E muitas vezes as pessoas olham para aqueles kits e pensam, olha, que empresa maravilhosa, que kit bonito, e se atém como se aquele kit ele fosse um processo somente do onboarding, e não é, né, gente? O mais importante, ele vai além daquele kit, ele vai no sentido de planejar antes da chegada do profissional dentro da empresa, como que essa pessoa ela vai ser acolhida, como que vai ser a adaptação dela e, principalmente, o acompanhamento deste colaborador durante a jornada dentro da organização. Eu digo que o kit de onboarding ele é quase que um complemento, né? Que ele tem que estar alinhado aos objetivos ali e o principal é receber muito bem esse profissional que está entrando dentro da empresa, para que essa pessoa ela se sinta parte e que ela permaneça. Hoje, nós temos um indicador, assim, que as empresas, elas que têm processos estruturados ali de onboarding, elas levam ali em torno de 80, conseguem reter 82% a mais, né? Então, tem chances maiores de reter os colaboradores a longo prazo. E o que faz essas empresas elas terem um processo de onboarding estruturado? Eu digo que a gente tem que voltar um pouquinho lá no início, né? Entender como é que funciona o processo de aprendizagem das pessoas. Por mais que eu faça a contratação de um profissional que ele já tem experiência, isso eu estou dizendo nenhum quesito quando ele já tem experiência em si dentro das atividades que eu vou fazer, que em muitos casos não tem, eu tenho que olhar para o processo de aprendizagem desse novo colaborador, né? E quando eu estou falando dessa questão de aprendizagem, eu entro nos 4 níveis, né, de aprendizagem que todos nós passamos, independente da gente ter conhecimento, ter experiência na área ou não. Porque quando o profissional ele entra dentro de uma nova empresa, ele está passando por um processo de onboarding, ele vai passar pelos 4 ciclos, né? E por que isso? Pelo ambiente, pelas pessoas que ele vai ter que se adaptar, os processos dentro daquela empresa que são diferentes uma da outra, a cultura organizacional, né? Então, para eu garantir que seja eficiente o onboarding dele, eu preciso olhar para os níveis de aprendizado. E aí eu trago um exemplo que pode ser bem corriqueiro de vocês aí. Se vocês não dirigem, vocês devem conhecer pessoas que dirigem que são bem aptas para isso, né? Então, eu quero trazer esse contexto só para a gente pensar em uma lógica de dia a dia, como que funciona a questão do aprendizado. Pessoal, em um primeiro nível, quando eu falar incompetente, eu não quero trazer que as pessoas são incompetentes, mas sim naquela tarefa, naquela demanda, naquele momento, que a pessoa não tem as habilidades todas necessárias, tá? Quando a pessoa ela está num processo de começar a dirigir, ela está num nível de inconsciente e incompetente. O que seria isso? Ela não sabe que ela não sabe todos os quesitos que ela precisa. Então, ela nem tem conhecimento do que ela precisa aprender totalmente, né? Todos os processos que estão envolvidos ali na complexidade de dirigir. Por exemplo, a questão de trocar embreagem, sinalização, controle da velocidade. Então, para quem dirige, isso parece muito automático, é muito rápido, né? Mas a pessoa que está iniciando, ela não tem consciência de tudo que ela tem que fazer e ela não tem competência. E quando eu estou falando do processo de aprendizagem, a gente vai para um segundo nível, que seria o do consciente incompetente. Aí a pessoa já começa a entender quais são as dificuldades que eu vou passar para conseguir dirigir, né? No caso da direção, ela começa a praticar, começa a ver que não é tão simples assim, que quando nós estamos dirigindo, se não pisar na embreagem, quando vai fazer a troca, pode acabar acontecendo do carro apagar. Tem os quesitos ali de olhar retrovisor, insegurança que pode gerar. Então, ela tem consciência de toda a complexidade que ela tem que fazer, mas ela ainda não é competente. E depois a gente vai para um terceiro nível, do consciente competente. Então, a pessoa já começa a ter consciência de todas as tarefas, toda a complexidade que ela tem para fazer, mas ela começa a ter um pouco mais de habilidades ali, porque já está praticando há algum tempo. Só que quando a pessoa ela está nesse nível de aprendizagem, exige muito esforço e muita atenção. Então, a dedicação dela é muito grande para que ela consiga fazer aquilo ali. Até o momento que a gente chega no
quarto estágio, né, que ele é o inconsciente competente, né, que é o momento que a pessoa, ela inconscientemente faz as trocas de marcha, faz a sinalização, faz no modo automático praticamente, mas ela consegue fazer de uma maneira fluida, porque ela já consolidou o aprendizado, né? E, pessoal, quando eu estou trazendo esse exemplo aqui da direção, ele se remete muito ao aprendizado do trabalho, porque a pessoa, por mais que ela tenha experiência, ela vai passar por esses 4 níveis. E quando eu estou falando de uma pessoa que não tem experiência na atividade, que ela está recém começando, esses níveis também se encaixam. Só vai demorar a velocidade que uma vai atender ou outra vai atender, sem experiência ou com experiência. Mas todos nós vamos passar pelos 4 estágios. Tenta lembrar da última empresa que tu entrou, que tu recém tinha começado, como é que foi a tua sensação, né? Tu provavelmente sentiu essas questões de ter consciência da complexidade do que tu estava passando ali, das atividades que tinha para fazer, mas ainda não tinha todo o domínio e competências, habilidades ali para conseguir fazê-las, executá-las. Então, todos nós passamos pelos 4 níveis em relação ao processo ali de aprendizagem. E eu digo que olhar para esses 4 níveis, ele acaba nos ajudando a pensar como eu posso atender melhor o meu onboarding, a minha integração e acompanhamento, jornada desse colaborador para que atenda e ele permaneça dentro da empresa. E aí eu trago para vocês um desafio. Um desafio não, né? Alguns desafios que nós temos aqui dentro da área de RH, com a gestão de pessoas. Os indicadores que mais aparecem dentro dos desafios de um onboarding é em relação à alta rotatividade nos primeiros meses, falta de clareza sobre as funções, expectativas que as pessoas colocam, né? E quando eu falo expectativas, eu me remeto não só aos próprios colaboradores que estão entrando, mas até dos próprios líderes que estão contratando esses profissionais. Então, existe uma expectativa ali para que seja atendida uma necessidade dentro da empresa. Integração deficiente com a cultura da empresa, processos que muitas vezes são burocráticos e sem o total acolhimento, falta de acompanhamento nos primeiros meses. E o onboarding, ele vai muito além daquele primeiro dia de trabalho ou daquele primeiro contato que eu tenho como RH junto com os colaboradores. Ele pode ser um fator decisivo ali para a permanência do colaborador ou até mesmo uma saída precoce, vamos dizer assim. Se o processo ele não está bem estruturado, esses desafios eles vão afetar diretamente a experiência do colaborador, o engajamento das pessoas. E quando eu trago assim das pessoas, eu digo até do time, porque o time também se envolve no treinamento dessa pessoa. Então, por alguns momentos eu posso estar desgastando alguma equipe por ter que estar sempre treinando pessoas novas, e quando eu estou gerando uma questão de rotatividade, não só dos novos que estão entrando, mas pessoas às vezes que já estão dentro do nosso time. Então, olhar para isso é essencial como empresa, né? Por isso eu digo, repensar cada etapa do processo de onboarding vai ajudar para que ele realmente seja feito de uma maneira eficiente e que ele não seja só um evento assim pontual, mas sim que ele garanta todo o acolhimento que é necessário ali para o novo colaborador, tendo o alinhamento da conexão do que é necessário em relação às atividades, a processos, e a conexão, né, em relação a esse colaborador dentro da organização, para que ele se sinta realmente acolhido. E fazer isso, ele é um processo que ele leva tempo, leva análise, e também envolve outras pessoas. Eu digo que não é só o RH que faz esse processo de onboarding, bem pelo contrário, nós fazemos o processo em si muito baseado junto com outras pessoas, né? Junto com a equipe, junto com o time. E trazendo nesse tópico, assim, gente, eu trago que um primeiro momento a gente tem que repensar em alguns processos, né? Desde o momento da transparência na hora da aprovação. Então, quando eu faço a aprovação desse candidato aí, é formalizar essa aprovação, deixar muito claro quais são os benefícios, tudo que eu acordei com ele, para evitar ruídos, né, que eu digo assim. Então, isso vai trazer segurança tanto para a empresa quanto para esse novo colaborador que está entrando.
Outro quesito que eu vejo que é importante é a questão de previsibilidade, né? Então, compartilhar um cronograma antes mesmo do colaborador entrar dentro da empresa, um cronograma de treinamentos, ele entender, é isso que a empresa está estruturando, está esperando sobre o meu trabalho nos primeiros dias, enfim, em relação a treinamentos, ajustes que vão ser feitos, reuniões, e até mesmo para diminuir um pouquinho a ansiedade desse novo colaborador, desse profissional, para que ele entenda que a jornada dele dentro da empresa, ela já está sendo planejada antes mesmo dele começar, então já está sendo visto isso. E eu digo que também tem que ter um momento de acolhimento. Então, esse momento de acolhimento pode ser, sim, uma parte de integração, de onboarding, ali junto com a área de RH, passar aqueles processos iniciais de cultura da empresa, e fazer isso de uma maneira calorosa. E aí, sim, eu digo que entra o kit de boas-vindas para esse novo colaborador, como um complemento. Mas eu digo que não é o principal, tá, gente? E até comentando com vocês, dentro dessa jornada aí de 10 anos de empresa, eu digo que boa parte das empresas que eu trabalhei antes não tinham investimento, não tinham orçamento para dentro da área de RH, e está tudo certo, às vezes a empresa não está percebendo um momento de investimento em relação a isso, mas vai muito do RH também trabalhar para que essas coisas aconteçam e para que a gente possa ter um processo mais estruturado, né? Mas eu digo que o kit de onboarding ele é quase que um complemento. O principal é deixar um ambiente bem receptivo e bem integrador para esse novo colaborador que está chegando. E como fazer isso? Né? Eu digo que essa parte ali de engajar liderança e time é um dos principais. Né? Então, conversar com esses gestores, organizar um momento especial para receber esse novo colaborador, tanto o líder quanto a equipe, para ter uma conversa estruturada, de preferência que formalize isso, e que seja mais fácil, né? Tanto a adaptação, a conexão ali junto com a equipe, junto com os colaboradores. E eu digo que o onboarding, essa parte, ela é muito inicial e ela é até, vamos dizer assim, a mais tranquila de realizar. O restante, ele acontece depois, né? Depois do primeiro dia. Então, são os feedbacks regulares para esse novo colaborador, é acompanhar ele junto com as lideranças, garantir que esse profissional, ele se desenvolva e que ele se sinta parte do time. E quando nós estamos falando de um novo colaborador entrando para que ele realmente permaneça, vocês podem pensar no primeiro dia de trabalho de vocês da última empresa que vocês entraram. Provavelmente vocês ficaram ansiosos, ficaram pensando como é que será que vai ser, o que estão esperando de mim como profissional. Então, essas expectativas, elas podem gerar grande ansiedade. Então, essas conversas com a liderança, conversa com a equipe, vai fazer toda a diferença, né? Então, eu digo que é estender essa adaptação do colaborador para ajudar, né? Tanto na questão de adaptação do próprio colaborador, bem como a equipe conseguir receber ele. E a liderança precisa fazer esse acompanhamento constante. Eu digo que quando se tem um onboard estruturado, antes pensar no colaborador, antes dele entrar, depois quando ele está no período, fazer rituais, vamos dizer assim, quando está para completar ali perto dos 40 dias, já fazer um acompanhamento com esse colaborador, após, quando está no período de 90 dias, e eu digo tanto o próprio líder quanto o RH, e o RH ter uma troca junto com a liderança. Isso vai ser essencial, esse acompanhamento, porque vai ser um momento de nós olharmos como RH também o que deu certo naquela contratação, o que são oportunidades que a gente tem que olhar para ajudar essa liderança, para desenvolver esse novo colaborador que está entrando, ou até mesmo fazer alguns passos atrás de olhar o que não deu certo dentro desse processo seletivo que eu preciso rever em uma nova contratação. Então, eu digo que quando a gente começa a olhar para a jornada do colaborador como um todo, do início ao fim, a gente consegue refinar muito mais o nosso processo de gestão de pessoas. Então, eu olho para a jornada dele, eu consigo ajudar essa liderança, eu me torno um apoio muito forte dessa liderança e do próprio colaborador para desenvolvimento, pensando a médio e a longo prazo dentro desse colaborador conosco, dentro da empresa, mas além disso, eu também acabo crescendo como profissional de RH.
Eu digo que uma das coisas assim que mais me deixa contente dentro do processo de gestão de pessoas é quando eu fiz uma contratação, ela está performando muito bem e essa liderança me traz exemplos concretos de projetos que essa pessoa está conseguindo tocar e como deu certo esse processo desse novo colaborador ter entrado dentro da empresa. Então, eu digo que além de nós melhorarmos o nosso processo de gestão de pessoas, quando a gente olha para a jornada do colaborador como um todo, também traz um quesito de valorização para o nosso trabalho, porque nós estamos realizando como RH. Né? E, além disso, eu digo que são momentos que a gente pode fazer uma autocrítica também, quando não dá certo, quando essa contratação por alguma situação que o colaborador acabou sendo por iniciativa própria ou até mesmo por iniciativa da empresa, nós precisamos rever o processo como um todo. Então, é olhar para a jornada do colaborador para ajudar a empresa, as necessidades, os próprios líderes, então, ser essa ponte de apoio aí para as lideranças, né? E quando eu digo que a gente precisa estar junto com os líderes, estar junto com as equipes, nós não precisamos entender totalmente tecnicamente dos processos que eles fazem. Trazendo até um exemplo bem específico que eu estou vivenciando agora, eu estou atuando muito com as vagas de desenvolvimento, então, de desenvolvedores. Sendo bem sincera com vocês aí da área de recursos humanos, não é o meu nicho, eu não entendo muitas vezes quando eles estão falando linguagens ali técnicas dentro do processo seletivo, eu acabo não me envolvendo tanto nesse sentido de entender tecnicamente, porque até a liderança que vai avaliar isso. Mas eu tento entender quais são os processos, como a pessoa se sente realizando as atividades que ela está fazendo, quais as competências comportamentais que ela está executando ali. Então, eu não preciso entender tecnicamente, mas eu preciso entender quais são os quesitos importantes de habilidades comportamentais que esse profissional precisa ter para, quando ele estiver dentro da nossa jornada de colaborador dentro da empresa, eu ser essa ponte junto com o líder. Entender, isso aqui foi super bacana, deu certo, vamos continuar seguindo essas práticas nas próximas contratações que nós estivermos fazendo, porque foi assertivo, e ao mesmo tempo eu começo a olhar para o processo com uma maneira crítica das situações que não foram bacanas ou que não tiveram uma adesão positiva para a permanência desses colaboradores conosco. Então, é olhar o processo seletivo como um todo e fortalecer aí a questão de apoio com a liderança em si, né, de uma maneira muito coesa, né, junto com os gestores. Nesse sentido, gente, até falando um pouquinho mais ali sobre quesitos, assim, em relação a olhar um pouco mais para o processo de gestão de pessoas, eu digo que o RH ele precisa estar olhando para indicadores. Né? Então, muitas vezes, quando a gente entra para dentro da área de recursos humanos, muitas vezes a gente pensa assim, eu já ouvi de alguns profissionais, tá? Pessoal, não estou falando aleatoriamente, mas já ouvi de muitos profissionais de RH. Eu fui para humanas porque eu não gosto de matemática, não gosto de lidar com números, não é o meu contexto, não gosto de vivenciar isso. Vou dizer para vocês que eu também não sou dos números, tá? Não sou de matemática, mas eu digo que os números eles nos ajudam muito como área de recursos humanos. Então eu digo que a partir do momento que a área de RH ela começa a olhar mais para o contexto de indicadores, de números, ela começa a ser mais estratégica e ela consegue ajudar mais a empresa de uma maneira geral. Eu quero trazer aqui para vocês, na tela do slide que vocês estão vendo, sobre processos seletivos, o tempo que leva para conseguir fazer a questão dos processos seletivos hoje no Brasil. Eu estou voltando um pouquinho antes do onboarding, só para vocês entenderem o quanto a gente pode utilizar os números a nosso favor. Hoje, no Brasil, para fazer uma contratação de um profissional, nós estamos em primeiro lugar negativamente dentro do ranking. Se leva hoje para fazer uma posição, em média, no Brasil, 39 dias. E aí a gente vai olhar para esse número e pensar, a partir do momento que eu tenho a ausência de um profissional dentro de uma equipe, que eu não consegui colocar ele dentro da equipe ali para performar e fazer as atividades que são necessárias, a empresa está tendo uma perda financeira. Além dessa perda financeira,
de certa forma, eu estou gerando uma sobrecarga para a equipe que está, porque alguém tem que dar conta dessas atividades. Então, em alguns momentos, eu estou gerando hora extra que está precisando ser compensada por esses profissionais. Eu posso estar gerando um clima organizacional extremamente negativo, e isso pode estar gerando a própria rotatividade dentro da empresa. Então, eu começar a olhar para alguns indicadores de tempo de contratação, ele também vai me ajudar a pensar no próprio onboarding do colaborador de uma forma um pouco mais assertiva. Então, é um questionamento que eu faço assim só para vocês pensarem. Quanto tempo vocês estão levando hoje para fazer a contratação de um profissional dentro da posição que vocês estão em aberto? Né? Eu acho que é um número que a gente precisa pensar e nós precisamos olhar para isso também. Outro quesito, gente, no CAGED, o CAGED, ele traz indicadores, assim, muito específicos quanto a admissões, desligamentos que foram feitos naquele ano. E ele vem muito de encontro com a nosso tema que nós estamos conversando hoje, da questão dos colaboradores permanecerem dentro da empresa. A gente fala sobre o onboarding, mas a gente precisa olhar para a jornada do colaborador como um todo. E eu trouxe esse indicador aqui do CAGED porque ele é um norte do que está acontecendo no Brasil. Então, no ano de 2024, nós temos os números ali de admissões durante o período, de desligamentos, isso a nível Brasil. E fazendo uma análise assim de percentuais, hoje no Brasil está ali a rotatividade no ano de 2024 de 47,98%, se a gente olhar para esse indicador a grosso modo. E quando a gente olha nas questões de revistas direcionadas a RH, artigos, vocês vão ver que o indicador ideal de uma rotatividade saudável, ela está ali em torno de 5 a 10%. E aí eu volto para um outro questionamento. Qual o indicador que está a rotatividade da tua empresa hoje? Como que está esse indicador? Porque esse indicador, ele pode ser um panorama para tu entender que grau está hoje. E, que nem eu trouxe, esse número de 47,98%, ele é um indicador a nível Brasil, mas ele é um parâmetro do que está acontecendo nas empresas hoje. Então, acho que é indicadores que a gente pode olhar e pensar como profissionais de RH, o que a gente pode fazer dentro da nossa atuação hoje para melhorar esse indicador. E o processo de onboarding, ele pode ser um dos quesitos que vai ajudar nos resultados da empresa. Porque quando eu falo de pessoas que eu ainda não coloquei dentro da empresa, da rotatividade, eu estou falando em perda de lucro dentro da empresa, de talvez situações que eu estou tendo um custo muito grande em rescisões, que eu não precisaria ter se o meu processo de jornada do colaborador tivesse uma atenção e tivesse uma precisão maior no momento que eu estou realizando esse processo. E quando eu falo isso, eu trouxe sobre a questão do tempo de contratação, gente, e esse processo de contratação, muitas vezes, dependendo da área que nós atuamos e da contratação que nós estamos fazendo, ela leva um pouco mais de tempo, porque nós precisamos de especialistas dentro de alguma área, precisamos de pessoas experientes em alguns momentos, não podemos fazer uma contratação de um profissional que está iniciando, que está em início de jornada. Então, quanto tempo está levando a tua contratação? E eu digo para vocês, assim, gente, muito no sentido de empresas que eu já trabalhei e que eu não tinha ferramentas, tá? Que era mais difícil, que o processo seletivo, ele levava mais tempo, porque quem trabalha com RH sabe que quando vai fazer uma divulgação de uma vaga, vamos iniciar pelo processo de abertura de vaga. O líder, ele chega muitas vezes e fala, olha, eu preciso desse profissional para ontem. Não sei se acontece aí na empresa de vocês, tá? Mas muitos locais que eu já trabalhei, isso já aconteceu. Era quase que rotineiro. Eu preciso do profissional para ontem e traz uma lista ali de questões que são importantes dentro daquele cargo. E a gente entende como empresa que a gente precisa atender esses requisitos e buscar esses profissionais. Mas aí, quando a gente vai fazer a divulgação dessa vaga, nós precisamos abrir vários portais, divulgar essa vaga de maneira bem assertiva em vários locais para ter uma adesão. Então, assim, para buscar esses profissionais, e muitas vezes tem que fazer hunt, tem que buscar. Então, assim, quanto tempo eu estou levando para fazer a contratação? Será que não tem processos que me ajudariam a minimizar esse processo de seleção?
E outro quesito, né? Ferramentas que, eu posso botar um histórico desse colaborador, que eu consiga ter melhor adesão em relação a isso, otimizar, entender, quais perfis aqui estão ranqueando melhor, que eu não preciso olhar todos os currículos, porque até trazendo sobre isso, né, gente? Eu já passei por empresas que eu tinha que estar olhando currículo a currículo por e-mail, isso é um trabalho muito grande e é um processo que demanda bastante tempo, né, essa triagem de currículos. Então, só estou trazendo um exemplo, assim, há quanto tempo eu estou levando para fazer as contratações e como que é o meu processo para eu olhar para isso. E daí, depois que eu tenho todo esse trabalho de fazer uma contratação, que ela é quase que urgente, eu tenho um acompanhamento desse colaborador. Né? Então, como é que está sendo o acompanhamento dentro da tua empresa hoje? Como que vocês acompanham esses profissionais? É só na hora dos momentos de efetivação ou existem rituais desse acompanhamento desse profissional? E vocês registram essas informações, têm elas na ponta para entender o que está dando certo, o que não está dando certo, para poder melhorar o processo como empresa de tanto a questão de acompanhamentos, bem como perspectiva dos profissionais. E aí eu trago um quesito muito importante para vocês. Eu, dentro desses mais de 10 anos aí de carreira dentro de RH, eu já fiz muitos processos seletivos, tá? Mas eu digo que agora, nesse momento, ele tá mais gritante. O que eu mais escuto dos profissionais, assim, quando eu tô fazendo entrevista, é que eles estão saindo das empresas porque eles não têm acompanhamento. Porque eles não têm acompanhamento da liderança, eles sentem uma ausência, assim, de perspectiva de crescimento dentro da empresa. E muitas vezes esses profissionais até estão saindo por valores, salários mais baixos, mas para entender uma perspectiva de jornada de carreira que essa pessoa ela possa ter dentro da organização. Então, se esses profissionais estão saindo das empresas para ter essa perspectiva, o que eu posso fazer como RH para dar esse apoio, para ajudar, né? Para que realmente a liderança tenha esses acompanhamentos, faça de uma maneira adequada, e, além disso, o colaborador, ele perceba que ele tem essa perspectiva de carreira. E aí, gente, eu vou trazer um outro quesito para a gente pensar e refletir. Quanto tempo, dentro das vagas que tu tem hoje, pensa no lugar que, dentro da empresa, normalmente a gente tem áreas de vendas, área mais voltada à parte contábil, fiscal, enfim, tem várias áreas que às vezes o RH atende, mas pensa naquele setor assim que mais tem uma dor muito grande, uma alta rotatividade. Quanto tempo esse profissional dessa área que está mais deficiente, ali que tem mais rotatividade, ele leva para performar? Que ele começa a fazer as atividades sem ajuda, sem apoio, ou com o mínimo de apoio, vamos dizer assim. Aí vocês podem pensar, é 6 meses, 1 ano, ok, olha para esse número. A partir disso, começa a avaliar quanto tempo as pessoas estão permanecendo. Por quê? Eu trouxe esse questionamento para vocês, para nós pensarmos desse tempo de conseguir performar sozinho, quanto tempo as pessoas estão permanecendo dentro da empresa. Muitas vezes as pessoas não estão permanecendo nem o tempo que elas levariam para começar a se pagar, vamos dizer assim, dentro das atividades, fazendo sozinhas, rendendo para dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, para esses indicadores de permanência. E aí eu pergunto, vocês têm essas ferramentas? Vocês utilizam de alguma forma? O RH ele começa a se tornar muito mais estratégico a partir do momento que ele olha para os dados, tá, gente? Para dados, para análises, para acompanhamento de uma maneira geral, né? E aí vocês vão me dizer, Lili, eu não tenho investimentos, eu não tenho a possibilidade, né, nesse momento de ter investimento em ferramentas, em tecnologias, e eu digo para vocês, façam com as ferramentas que vocês têm hoje ao acesso. Pode ser um Excel, pode ser um Word, pode ser o que for, mas formaliza, utiliza números, indicadores. Eu sei que dá muito mais trabalho, tá, gente? Eu já trabalhei em empresas que não tinham nada, que tinha aqui no Excel, tinha que ir lá botar os dados, buscar informação com outras pessoas, pegar os dados a grosso modo para conseguir ter números para conseguir trabalhar. E até outro quesito que eu trago, eu não sei quais são os profissionais que estão aqui conosco hoje, se são analistas de RH, se são gerentes de RH, se são assistentes, mas independente do cargo que tu tenha, eu digo assim,
olha para o teu processo, para o que tu realiza e tenta verificar o que tu pode fazer como gestão de pessoas para ajudar a médio e a longo prazo dentro da tua empresa, ou para levar junto à tua gerência processos que podem ser modificados, porque eu digo que algumas pessoas podem pensar, mas essa questão de indicadores, de números, é mais para a gerência, é mais para um nível avançado, mas eu digo que não é. Tá, pessoal? Independente do cargo que vocês estiverem, eu digo que nós crescemos como profissionais quando a gente pega a responsabilidade do processo que nós estamos fazendo. Então, eu acredito muito que dá para fazer com as ferramentas que nós temos, dá trabalho sim, mas utiliza o que tu tem a teu favor neste momento. Então, eu levei tanto tempo para fazer as contratações, tem um número X de rotatividade, eu vou ter que fazer isso de uma maneira manual, mas traz esses indicadores, porque eles vão te embasar para até conseguir ter uma argumentação junto com a tua gerência, junto com a diretoria, para investimentos dentro da área, seja para fazer uma jornada de colaborador mais acompanhada, mais direcionada, tendo esses dados mais a teu favor. E aí, gente, eu vou trazer para vocês um caso prático que eu vivenciei lá em 2016, faz um tempo, tá, pessoal? Faz bastante tempo que eu vivenciei esse caso prático ali. Na época, até comentando com vocês, eu trabalhava como analista, acho que eu até era assistente, tá? Estou me perdendo nas épocas, mas eu acredito que eu era assistente na época de RH, que foi no início ali quase da minha trajetória ainda de recursos humanos. E eu lembro que eu trabalhava em uma empresa que ela era do ramo financeiro. E eles faziam empréstimos consignados para os clientes. E nós tínhamos, uma das áreas tinha uma dor muito grande de rotatividade, que era a área de vendas. E o processo de onboarding, normalmente, ele era mais um período inicial ali, com cultura, parte de cultura da empresa, apresentando, e isso era quase meio turno, vamos dizer assim. Não tinha todo um acompanhamento de jornada do colaborador. Só que os números, os indicadores estavam bem altos em relação à rotatividade dessa equipe. E eu comecei a olhar para aquele processo e disse, olha, tem uma dor aqui, vamos ver o que a gente pode fazer como RH para ajudar, né? Então, eu comecei a emergir dentro da área de vendas e comecei a entender as dores que eles passavam. O que acontece, gente? Essa empresa que eu trabalhei, eles vendiam empréstimos consignados para os clientes, mas não era empréstimo consignado questão própria, então não era da própria empresa. Então, eles trabalhavam com quase 17 instituições financeiras. Aí pensem vocês, vendedores, que chegavam lá na loja, começavam a trabalhar e tinham que estar com o cliente frente a frente e pensar em 17 políticas diferentes de bancos diversos e o cliente ali na tua frente para tu conseguir ajudar ele da melhor forma para tirar um empréstimo que fosse benéfico para a empresa dentro de questões financeiras, mas para o cliente também. Isso gerava um nó na cabeça desses novos colaboradores que era muito grande, essas regras diferentes de negócio. Então, eu emergi dentro da área comercial, conversei muito com os próprios colaboradores que atuavam com essas atividades, conversei com os líderes, aí nós percebemos que também tinham questões administrativas dentro da área que envolvia lá, que eram várias pessoas, então eu emergi dentro da área administrativa para entender, e eu digo que esse foi um momento que eu olhei para aqueles 4 níveis de aprendizagem que eu comentei com vocês logo no início da nossa conversa aqui hoje. Então, a gente começou a ver, olha a complexidade que tem, como a gente pode ajudar? Então, nós reestruturamos toda a parte de onboarding do novo colaborador. Nós pensamos, antes dele entrar, como que seria o processo de onboarding, que no final ficou quase como um processo de 1 semana de onboarding de treinamento, onde tinha teoria, prática, mas eu digo que um fator principal ali que teve toda a diferença foi a questão de acompanhamento das lideranças, um acompanhamento muito grande. Depois que esses profissionais saíam de toda uma imersão de treinamento de 1 semana, ele tinha um acompanhamento dos feedbacks, rituais e o RH muito próximo das lideranças para entender o que deu certo para os profissionais, o que ainda faltava de capacitações ou situações específicas dentro de questões comportamentais. Então, eu digo que fui muito feliz nesse projeto, porque eu aprendi muito com a área de vendas, assim, então eu fui para ajudá-los,
mas eu aprendi, eu acabei tendo, ganhei várias habilidades comportamentais ali, que foram super importantes, assim, para minha trajetória como profissional de RH também, e que vou dizer para vocês, eu não tive, não teria em uma faculdade, ou talvez em um curso, foi quando eu comecei a estar mais em contato com os próprios colaboradores e com a liderança. E esse projeto, além de uma realização assim de aprendizado que eu tive muito constante ali, ela teve resultados significativos para a questão de rendimento da empresa. Antes, gente, de ter esse onboarding estruturado, pensado no colaborador, a média de retorno desses colaboradores era de 9 meses. Então, o profissional, ele entrava, ele levava 9 meses para conseguir performar dentro da empresa. Depois desse processo estruturado de treinamento que eu acabei realizando na empresa, nós reduzimos para 3 meses. Então, eu digo que foi um investimento que a gente começou pequeno, porque teve investimento pequeno em relação a processos, a situações pontuais ali que nós precisávamos emergenciais. Depois isso foi aumentando consideravelmente, conforme os números, eles foram mostrando resultados. Então, eu digo que nesse momento que nós olhamos para a jornada do colaborador naquela primeira semana e voltando para os níveis de aprendizagem, que eu comentei logo no início, nós chegamos no nível 2, que as pessoas pelo menos tinham consciência da complexidade que eles tinham que aprender, só que eles também tinham ferramentas para isso começar a ocorrer de uma maneira mais adequada. E reforço, o principal foi o acompanhamento junto com as lideranças. E, gente, vou dizer que foi um trabalho assim bem desafiador, porque nós não tínhamos ferramentas na época, era praticamente um Word, repasse informações ali por meio de portal, envios desses feedbacks por e-mail, mas foi feito um acompanhamento. E aquele momento foi um momento crucial para que a área de RH ela tivesse mais visibilidade para ter um orçamento de área. Então, claro, tinham outros projetos na época, porque eu trabalhava naquela empresa, naquele momento, mais específica, com recrutamento, seleção e partes de treinamento, então me envolvi muito com esse projeto, e tinha outra colega que se envolvia mais com as questões de endo naquele momento, então eu digo que os projetos em paralelos que nós estávamos fazendo, eles fortaleceram, e esse projeto em si, ele trouxe uma visibilidade de retorno financeiro. Então eu digo que olhar para a jornada do colaborador faz diferença dentro da empresa e faz com que o RH ele seja mais estratégico. E se eu for pensar em 3 pilares, assim, para resumir, assim, esse quesito, eu diria que é olhar para as pessoas. A partir do momento que nós fizemos esse projeto, nós olhamos para as pessoas, tivemos um cuidado com elas, com o desenvolvimento profissional delas, olhamos para indicadores, o RH começou a olhar para indicadores nesse sentido, de fazer a performance contínua desses colaboradores e entendeu as necessidades da empresa, os objetivos que a organização tem. Né? Então, eu acredito muito que é olhar para esses 3 pilares. O RH precisa estar olhando para pessoas, indicadores e para as necessidades e os objetivos da empresa. Bom, gente, eu faço um questionamento para vocês. Como é que está o processo de onboarding dentro da tua empresa? Mas gerando como uma reflexão, né? Pensa hoje, como é que está o teu onboarding dentro da empresa? E todos esses quesitos que eu trouxe para vocês, de cases, de situações que a gente precisa olhar, precisa pensar, ele também é possível no modelo online. Só que eu acredito que para o modelo online, eu não vou ter como trazer todos os detalhes, até por questão de tempo hoje que nós temos aqui nesse encontro, mas o modelo online, assim, se eu fosse trazer um quesito que a gente precisa pensar, é formalizar mais, é trazer mais questões escritas, políticas bem definidas, isso vai ser essencial, que é um pouquinho diferente do presencial, né? Que às vezes a gente consegue ajustar um pouco mais. No online, nós precisamos ter todas as políticas muito bem escritas e de fácil acesso, né, para os colaboradores, para se tornar mais fácil, mas ele também é um modelo que a gente consegue pensar em um onboarding bem estruturado também. E, pessoal, assim, para nós pensarmos aqui como finalização, eu gostaria de fazer um questionamento para vocês. Você, profissional de RH, o que tu pode fazer hoje para transformar o teu onboarding, que vai impactar de verdade aí a experiência dos teus colaboradores?
E quando eu trago esse questionamento, gente, seria maravilhoso quando a gente tem ferramentas, tem situações ao nosso dispor e que facilitam, tá? E eu digo que hoje, dentro da Metadados, eu estou em quase que um mundo perfeito dentro da área de RH, porque as ferramentas que nós disponibilizamos para os nossos clientes, eu uso todas, tá? Então, eu estou numa situação muito confortável em relação a ferramentas, a indicadores. É muito mais fácil tu trabalhar quando tu tem esses processos ali mais visíveis e de mais automatização, tá? Mas eu vou dizer para vocês, talvez muitos de vocês que estão aí não têm, tá? Então, eu digo para vocês, dá para fazer mesmo sem ter. Dá para fazer uma parte de gestão de pessoas com os recursos que nós temos naquele momento. Eu digo que só não se sustenta a médio e a longo prazo, mas ele é um início, ele é um começo de jornada, né? E esse questionamento que eu fiz para vocês, eu deixo como reflexão, o que tu pode fazer hoje? Pode ser pequenas ações, tá? Essa pequena ação, vocês podem fazer até comentários das sugestões aí para pensarem aí o que vocês podem fazer, até para trazer insights para outras pessoas de outras empresas, o que pode ser feito. Por que eu digo isso, gente? Pode ser uma conversa com o gestor, talvez entrou um novo colaborador há pouco tempo e tu sabe que aquela área é uma área que normalmente tem rotatividade. É sentar e conversar com ele, formalizar isso, entender, começar a marcar rituais de acompanhamento. Então, o que tu pode fazer hoje para ajudar dentro da tua empresa para que as pessoas realmente permaneçam? Eu digo que a teoria ela é muito bonita, né? Ela é maravilhosa, né? Quando nós lemos um livro, quando nós participamos de um treinamento, de um workshop, mas eu acho que é muito mais válido do que só fazer o treinamento, ou só participar, ou uma leitura em si, de um e-book que com certeza acho que a Carol deve estar colocando nos comentários aí, reforçando as práticas e o que vocês podem utilizar como recursos, é colocar em prática, colocar uma pequena ação em prática. Então, eu deixo assim para vocês pensarem o que eu posso fazer hoje, que seja pequeno, mas que eu comece a ter uma iniciativa e que depois eu vou melhorando ao longo do tempo. Hoje eu posso fazer uma pequena conversa com o gestor para entender como é que está aquele novo colaborador que entrou dentro da empresa, para conseguir olhar para a jornada do colaborador como um todo. Talvez vocês, nesse momento, possam ter até alguns quesitos que sejam bacanas aí dentro da experiência de vocês como gestão de pessoas, ter um feedback positivo também. Isso ajuda o RH, o ego do RH também. Então, pensem o que vocês podem fazer, ou até mesmo uma situação que vai trazer um feedback construtivo e que vocês vão ter que olhar para a jornada desse colaborador, apoiar ele. Eu digo que o RH, para ele ser estratégico, ele precisa entender as dores dos nossos clientes, e os nossos clientes, eles são internos, eles são os nossos colaboradores, a empresa em si com os objetivos e a liderança, né? Então, acho que é muito colocar em prática. Então, eu acho que para finalizar esse momento, é algo que eu queria deixar para vocês pensarem e refletirem sobre. Espero que tenha feito sentido o que eu trouxe aqui para vocês, que tenha trazido alguns insights dentro das atividades que vocês realizam hoje, que vocês possam pensar como praticar isso, como executar. E estou bem feliz de poder ter compartilhado aí com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouco sobre alguns aprendizados que eu obtive, de resultados que foram bem bacanas aí dentro da minha trajetória como profissional de RH. Vou passar a palavra para a Carol. Obrigada, Lili, pelos teus insights, as tuas dicas. Foi incrível ouvir você. Muito obrigada. Espero que o pessoal aí também tenha gostado. E, pessoal, a gente recebeu aqui algumas perguntas bem importantes. Vamos responder elas aqui, que o nosso objetivo sim é ajudar vocês. Mas antes, eu só gostaria, a Lili, ela comentou sobre um case muito bacana que ela vivenciou, né? E como, sim, né, dá certo, a gente vê resultados quando a gente tem, né, coloca algumas práticas, né, na rotina, mas também a gente vai apresentar um case da empresa Keyworks que gravou para a gente, contando como o Vibe, que é uma solução daqui da Metadados, totalmente voltada para a gestão de pessoas, ajudou no processo de onboard. Depois daí, eu e a Lili voltamos para responder as perguntas para vocês. Olá, tudo bom? Eu sou o Pedro, eu sou Team Lead aqui na Keyworks. A gente acredita que a experiência do colaborador ela começa desde o processo seletivo. Ela se fortalece muito no onboarding
E esse é o primeiro contato com a nossa cultura. Então, é um momento muito importante. A gente começa a integrar o colaborador na nossa empresa e na nossa visão de negócio desde antes do primeiro dia. A gente tem um cronograma de onboarding que a gente encaminha para o colaborador. E esse cronograma, ele descreve basicamente as primeiras atividades que ele vai exercer aqui no primeiro dia. Então, isso já quebra um pouco a ansiedade. E quando ele chega no primeiro dia, ele já sabe com quem ele vai conversar, ele já sabe que lugares que ele vai frequentar na empresa. Então já dá uma quebrada nesse nervosismo da entrada, né, do primeiro dia. A partir disso, então, no primeiro dia a gente começa com o onboarding propriamente dito, que é uma conversa. Então essa conversa inicial, ela é uma conversa aberta, em que o líder se apresenta, o colaborador novo, né, o liderado, ele também se apresenta. Então os dois contam as suas histórias e nesse momento a gente tem uma criação de vínculo, né, uma conexão que acaba acontecendo de forma natural. Essa conversa ela também serve como alinhamento de valores, tanto do colaborador quanto da equipe, da empresa. É muito importante para que a gente consiga seguir pelo mesmo caminho. Em seguida, a gente apresenta nessa conversa algumas ferramentas que a gente utiliza aqui na empresa. Uma delas é o Vibe. Então, a gente apresenta como que a gente faz a gestão de pessoas utilizando a ferramenta. Uma trilha de capacitação interna. A gente tem uma equipe interna de treinamentos que a gente chama de QA e ela basicamente dá toda a diretriz que o novo colaborador vai precisar seguir aqui dentro da empresa. Então, ele vai ter treinamentos básicos sobre ferramentas e também sobre os processos que a gente segue aqui dentro. Um processo que está sempre em mudança. Então, ele é um processo bastante dinâmico. Conforme a gente vai recebendo os feedbacks das pessoas, dos novos colaboradores, das entradas, a gente vai fazendo essas adequações. Então, ele é um processo que está sempre em evolução. O Vibe nos ajuda demais nessa etapa de registro dessa conversa. Então, a gente faz o registro da conversa de onboarding na ferramenta, o colaborador consegue visualizar esse registro posteriormente, relembrar algumas coisas que foram apresentadas nessa conversa. Da mesma forma, o líder também consegue revisitar o que foi conversado, algum detalhe que tenha sido específico dessa conversa com esse colaborador. Além disso, a gente utiliza muito o Vibe para formalizar as outras conversas, as one-on-ones, as conversas de carreira, todo o acompanhamento de carreira. Isso faz com que a gente consiga retomar os assuntos que já foram tratados nessa condução, né, nesse acompanhamento, nessas conversas. Também é muito interessante a visão que o Vibe nos traz a respeito da organização da empresa. Então, através dos círculos, o colaborador novo consegue ter essa visibilidade de como é a estrutura da empresa. Quem é líder de quem trabalha com quem, quais são as equipes, qual equipe atende qual cliente, e aí acaba facilitando esse entendimento geral da estruturação da empresa. Vamos para as perguntas, né? Nossa palestra está finalizando e o mais importante é a gente poder responder e sanar ali as dúvidas de todo mundo. Lili, uma dúvida que surgiu aqui, eu até respondi para a Roberta, mas queria, caso outras pessoas, né, elas tenham ficado com essa dúvida, no início você mostrou alguns dados de pesquisa, trouxe ali do CAGED, mas ela também pediu qual é a fonte de pesquisa daquele dado lá do processo seletivo. O processo seletivo, eu não lembro agora exatamente o site que eu tirei, tá? Mas ele foi um indicador que faz uns 2 anos atrás, eu até posso depois passar o link aqui para ti, Carol, para que todos tenham acesso, mas eu lembro que foi uma revista bem renomeada, se não me engano foi até um artigo da CNN que eu tirei ali, esses dados. Se eu não me engano. E eu lembro que quando eu estava fazendo os slides, montando eles, esses dados também estão no Glassdoor do ano de 2024, então para também quem ficou com essa dúvida ali, mas a gente pode estar mandando tudo isso, se alguém tiver alguma, né, quiser saber um pouco mais sobre essa pesquisa, que é importante. E tem uma pergunta aqui que surgiu, que é da Eliane, eu achei muito interessante, obrigada Eliane por ter compartilhado, e ela diz assim, Lili, teria um modelo de perguntas para acompanhamento no período do onboarding? O acompanhamento do onboarding, eu digo que em um primeiro momento seria muito deixar a pessoa livre, mas eu digo que tem que ter 2 acompanhamentos, tá? Eliane, né? O nome da pessoa que perguntou. Eliane, eu digo que tem que ter 2 momentos de onboarding. Um momento com o RH, desse primeiro acompanhamento inicial ali, para
tirar as perspectivas, assim, do que expectativas versus realidade, o que foi acordado dentro da vaga, para entender se realmente está atendendo as expectativas. Daí isso eu falo mais como RH, questionar o colaborador, ter uma reunião com ele específica. Além disso, entender se as situações de tarefas, prazos que estão sendo colocados estão adequados com o momento que a pessoa está. Então, isso eu digo mais como área de RH em si, tá? Trazendo de grosso modo, assim, né, de perguntas que podem ser feitas e que elas são essenciais. E principalmente como o colaborador está se sentindo. Se tem alguma situação que para ele não está adequada, ou que ele percebe que teria que melhorar dentro da empresa. E vou dizer para vocês, as pessoas que entram novas dentro da empresa, elas são... Tem dois momentos, tá? É o momento da entrada e o momento da saída, mas assim, o momento da entrada, a pessoa consegue ter uma perspectiva muito do que acontecia em outras empresas, perspectivas positivas, negativas, e trazer um panorama bem específico. Então, isso nos ajuda bastante, mas eu digo que na entrevista de desligamento, os profissionais, eles acabam sendo mais sinceros, né? Eles vão lá e abrem o mundo, né? Praticamente ali do que está acontecendo. Mas são panoramas que podem ser feitos nesse acompanhamento inicial. Eu digo que são perguntas iniciais que podem ser feitas. Mas eu digo que, além disso, para o líder, e daí eu acredito que a liderança, o RH precisa ajudar muito, é no sentido de entender como é que está o momento dele, o que ele está achando das atividades, do momento da equipe, como que está sendo o entrosamento. Até porque, assim, o líder vai fazer um acompanhamento, o RH também vai fazer esse acompanhamento, e depois o RH precisa se reunir com essa liderança para entender o que tu está percebendo desse colaborador, bater as informações, vamos dizer assim, né? Então, fazer quase que uma prova real, que eu digo, para entender o que está certo, o que não está, que expectativas ou percepções de cada um dos dois, e a partir disso conduzir. Olha, líder, essa questão que tu me trouxe não está sendo vista pelo colaborador dessa forma. A gente precisa alinhar, né? Alinhar a comunicação ou algum quesito que precisa ser feito. Então, eu digo que teria que ser 2 pesquisas, não só uma, tá, Eliane? Então, nesse sentido, e aí, claro, depois, em um período de 80 dias, eu acho que muda um pouquinho os questionamentos, porque a pessoa já vai estar naqueles, não digo nos 4 níveis de aprendizagem que eu apresentei ali, mas eu acredito que até em um 3º nível, dependendo da experiência desse profissional. Então, a pessoa já vai ter se colocado em prática em relação aos processos, e as perguntas, elas precisam ser mais direcionadas, né, em relação à própria adaptação, o que foi positivo, o que não foi, o que como empresa, nesse momento que já tem mais experiência, ela pode trazer, se vocês tivessem me dado um treinamento lá na primeira semana sobre um processo, eu não teria errado, ou eu não teria feito uma coisa que é muito importante para dentro da empresa. Então, acho que as perspectivas, elas vão sendo mais criteriosas. E depois disso, não pode se perder esse colaborador, tá? Então, eu digo que, assim, ó, esse é um período inicial de 90 dias. Normalmente, a gente faz o acompanhamento ali no período inicial de 90 dias. Só que, depois disso, o gestor precisa continuar acompanhando esse profissional. Então, e registrando até para, por exemplo, o profissional está indo super bem, está performando, só que, às vezes, ele não sabe disso. E isso faz com que as pessoas saiam da empresa. Vou dizer que boa parte das entrevistas que ultimamente eu ando fazendo, eu vejo muito esse relato, que as pessoas até estão desempenhando bem o trabalho, mas elas nem têm um contato com a liderança para dizer se está adequado, se não está, o que está sendo positivo, ter um feedback positivo sobre o seu trabalho, sabe? Então, eu acredito que depois disso passar o bastão para o gestor, mas acompanhar esse gestor, né? E ele formalizar, ter rituais sobre isso. E, Elaine, não sei se é teu caso ou não, se tu tem ferramentas ou não tem para esses processos, mas começa pequeno, faz com que tu pode hoje, sabe? Depois melhora esses processos, vai pedindo orçamento, vai pedindo questões para melhorar o nosso processo como gestão de pessoas, que eu digo que é muito nós estando ali e mostrando o valor do que nós estamos fazendo e das atividades que a gente tem, e municiando os próprios gestores, sabe? Deles, até uns gestores, gente, às vezes tem receio, tá, de fazer desligamento de colaboradores. Então, quando vai fazer desligamento, como é que eu dou essa devolutiva? Se, dentro do acompanhamento da jornada do colaborador, ele foi lá, deu feedbacks, falou, deu feedbacks pontuais, falando assim, olha,
tu como profissional errou em tais e tais situações que são importantes, eu prestei apoio, eu fui lá e falei para ti que tu tinha o meu apoio e eu proporcionei isso várias vezes, e isso está registrado, fica muito mais fácil quando o próprio líder quer pedir um desligamento para o gerente dele ou para a diretoria, porque ele tem dados. Olha só, eu fiz feedbacks, sei lá, 3, 4 vezes com esse colaborador, recorrentemente sobre o mesmo motivo, dei as ferramentas de treinamento que eram necessárias, e esse colaborador teve a escolha, porque daí é uma escolha, tá, gente? Teve a escolha de não ter uma atitude de melhorar no seu comportamento. Aí é o momento de um desligamento muito consciente, né? Eu estou entrando em outro mérito ali de desligamento, mas eu acho que a jornada do colaborador, ela vai para esse viés de olhar como um todo, né? Então, os questionamentos, até me abri um pouquinho mais ali, tá, Carol, do questionamento da pergunta da Elaine, mas espero ter respondido, né, as questões principais, mas eu acho que é muito trazer rituais, marcar rituais com esses colaboradores e as perguntas fazer prova real, tá? Eu acho que isso vai ser essencial, porque não adianta, tá, Carol, eu fazer um excelente acompanhamento lá com o novo colaborador de 45, de 90 dias como RH e achar que o meu papel foi finalizado aqui, e não foi. Eu preciso debater junto com esse gestor, eu preciso estar alinhada com ele, o mesmo discurso, né? Perfeito, perfeito, Lili. Até eu compartilhei aqui no chat um guia rápido, né, de acompanhamento ali dos primeiros 90 dias, mas é só mais para um RH ter um checklist do que não pode esquecer, né, porque são algumas etapas, então esse guia rápido ele está bem ilustrativo, tem o link ali quem quiser acessar, tem um e-book também que ele traz algumas boas práticas, tanto no modelo online, quem trabalha no modelo online, como presencial, então tem materiais ali bem completos para poder ajudar nesse processo, mas eu achei muito interessante a pergunta dela e também ela já casa com uma outra pergunta que a gente tem aqui, Lili, que é como a liderança, né? Como o RH pode engajar a liderança nesse processo de integração, né, do novo início do colaborador? Olha, eu digo que o líder, ele é o mais interessado, tá? Eu não sei quem fez essa pergunta, cara, mas assim, o líder é o mais interessado que dê certo. Porque ele não quer que esse profissional entre e logo ele tem que fazer de novo um processo de seleção, treinamento dessa pessoa. Então, intrinsecamente, ele já é para estar engajado, só que muitas vezes nós, como RH, precisamos mostrar isso para esse líder, para esse gestor. E como fazer isso? Conversa, gente. Não tem outra maneira a não ser desta forma. É sentar com esse gestor, seja online, seja no modelo presencial, e falar, olha só, vamos ver se é um setor, vamos dizer assim, que está tendo uma alta rotatividade, gestor, o que está acontecendo, o que aconteceu com esses profissionais que entraram e que não deram certo, seja por iniciativa própria ou que foi a empresa que fez o desligamento. Por que tu fez o desligamento desses colaboradores aqui? Que situações foram apresentadas? Ah, foi essa? Ok. Vamos pensar como um processo agora de estruturação de onboarding para nós olharmos para o recrutamento e seleção, tentarmos pegar essas competências aqui que são importantes, que a gente viu que estão gerando alta rotatividade para a tua equipe, ok, vamos fazer isso. Nós olhamos para o processo de recrutamento e seleção. Só que eu não posso, aí eu vou conversar com o gestor, eu não posso só olhar para o processo de recrutamento e seleção, eu preciso olhar para a jornada do colaborador como um todo. Então, quanto tempo tu vai acabar dedicando para esse profissional quando ele entrar, para que essa pessoa realmente fique? E aí eu digo que assim, ó, trazer dados, tá, gente? De novo, talvez vocês não vão ter todos os números, mas dentro de empresas, às vezes, quando é um porte pequeno, tu consegue visualizar, saiu 5 pessoas no mesmo ano daquela equipe. Isso é um indicador alto, dependendo do... Ah, é uma equipe de 30 pessoas, isso já é um baita indicador. Então, tu pode trazer, olha só, 5 pessoas que tiveram que ser treinadas, que teve o processo de contratação, desligamento, olha o custo, olha o tempo que vocês despenderam. Vamos olhar para esse processo para fazer essa pessoa ficar, vamos fazer um teste piloto, vamos cuidar bem desse colaborador aqui, e a partir disso a gente melhora a nossa estruturação de projeto de acompanhamento de jornada de colaborador. Eu acredito que é muito conversando e falando com o gestor, porque ele também tem um anseio que dê certo, ele também quer, só que muitas vezes ele não sabe o como fazer isso. Então, eu digo que o RH ele precisa estar ali como um apoio com o líder, muito conectado, né? Falando assim, olha, eu entendo tuas dores, eu entendo o que tu está passando, vamos juntos nessa para que a pessoa realmente permaneça, que ela performe bem, e nós possamos olhar para a jornada do colaborador como um todo e
tenha tempo para olhar para o restante da equipe, não só ficar olhando para o processo seletivo em si, mas sim para toda a equipe, para a jornada dos outros colaboradores também, né? Porque eu sei, como RH, que às vezes tem situações emergenciais pontuais ali, que tu precisa fazer as contratações dos profissionais e tu tem que dar atenção para isso, mas é olhar para todos os colaboradores em si. Né? Não sei se eu consegui responder o questionamento, se tem mais alguma dúvida sobre isso, Carol. Não, é isso mesmo, com certeza, Lili. E como o feedback, né, e às vezes o feedback, claro, ele entre líder e liderado, mas o feedback também entre RH e liderança, né, como uma conversa próxima, né, muitas vezes até informal, ela faz toda a diferença e é isso que a gente sempre traz também nas nossas palestras, né, essa aproximação, a gente tem o Vibe, a solução da Metadados, que ela ajuda nisso, ela ajuda na construção dessas conversas, no registro delas, então isso com certeza faz toda a diferença ali nos resultados. E complementando, assim, Carol, o Vibe hoje, ele é um dos processos que nos ajuda consideravelmente no sentido de rituais. Ele lembra, assim, o gestor, quando que ele tem que fazer o próximo feedback, ele lembra quando que tem que fazer a conversa de carreira com o liderado, ele, por nós termos ali as questões de IA, né, de inteligência artificial, quando o profissional ele precisa melhorar algumas competências e não sabe como, traz até alguns aspectos que podem ser feitos de maneira automática, trazendo algumas sugestões. Eu digo que a IA ela tem que ser nosso amigo, nosso parceiro, né? Não trabalhar totalmente por nós, mas ser algum nesse sentido de sugestões e nos apoiar. E isso o Vibe ele traz, ele é muito bom. E além disso, sabe aquele momento que eu estava comentando na palestra de entender a jornada do colaborador, quem está dando certo, no momento de desligamento, até mesmo, se for o caso, se eu tenho todos esses registros praticamente prontos, eu posso olhar tanto para uma questão de desligamento com maior consciência, assim como para uma promoção. Então, eu posso falar, olha, esse profissional aqui, se eu não valorizar, até um dos quesitos do Vibe, ele começa a trazer qual profissional é um dos profissionais mais potenciais ali dentro da tua equipe, como que está a valorização desse profissional, se precisa ter uma atenção, ele tem um alerta sobre isso também, né? Então, é bem bacana, só fazendo um complemento, tá, Carol, sobre o Vibe. Ótimo, não, perfeito, e como isso, né, faz todo sentido no que a gente conversou, né, de que muitos colaboradores vão embora quando eles não têm perspectivas, né, então fica essa sugestão que é uma ferramenta que com certeza agrega aí muito no dia a dia e na retenção de talentos. Lili, é isso, queria agradecer a tua presença, de coração, agradecer a todos que participaram aqui conosco, quem nos enviou perguntas, muito obrigada. Queria agradecer também aqui a Mariângela, ela disse que adorou a palestra, que fez muito sentido ali a explicação, então obrigada também por esse feedback, né, porque para a gente também é importante. E é isso, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, obrigada, pessoal, ótima tarde para vocês aí.